Shalom Lekulam. Hoje nós estamos na terceira parte do shiur sobre o anticristo, o terceiro templo e o sistema sacrificial. Nas duas partes anteriores, nós vimos que o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, afirma que o homem do pecado, o homem da iniquidade, que é uma alusão ao anti-Mashiach, ao anticristo, ele se assentará no templo e ele se passará como se fosse Elohim. Ele buscará uma adoração para si próprio. E nós sabemos, eu falei, que o templo está destruído. O segundo templo foi destruído pelos romanos no ano 70 da Era Comum e continua destruído, mas existe em Israel o Instituto do Templo que quer reconstruir este templo, e nós vimos que quando esse templo for reconstruído, isso abrirá portas para a manifestação do anti-Mashiach, do anticristo, para se cumprir o texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Uma pessoa me mandou uma mensagem e falou: Tzadok, o templo não será reconstruído. Algum dia ele será reconstruído, porque para se cumprir 2 Tessalonicenses capítulo 2, tal como profetizou o Rabino Shaul, conhecido como Paulo. Pois bem, nós vimos ainda que esse templo ele será ilegítimo, ele não conta com a aprovação do Eterno, pois ele será um templo construído por mãos humanas. Quando o templo legítimo da era messiânica, muitas fontes rabínicas atestam que esse templo descerá dos céus. E depois eu falei também que o Eterno, ele nunca quis sacrifícios, ele instituiu a regra dos sacrifícios por uma concessão temporária, e várias fontes rabínicas afirmam que haveria um momento em que o Eterno iria colocar um fim ao sistema sacrificial. Eu citei Maimônides, citei Even Ezra, citei Radak, citei o Rabino Tzchak Kuk, citei o Midrash Rabbah, várias e várias fontes judaicas. E daí eu falei que no templo da era messiânica não existirão sacrifícios de animais, conforme atesta o próprio Rabino Tzchak Kuk. Haverá apenas o Corban de Minhá, que é um Corban, uma oferta de farinha e azeite para agradecer ao Eterno, uma oferta de agradecimento. Agora, vejam só. Eu falei que o templo da era messiânica não existirão sacrifícios de animais. E daí vem uma dúvida, porque no livro do profeta Yehezkel, Ezequiel, há uma descrição do templo na era messiânica e são narrados sacrifícios de animais. E daí você pode achar que eu estou entrando em contradição. Você vai pensar o seguinte: o Tzadok Ben Derer disse que não existirão sacrifício de animais na era messiânica, disse isso pautado em diversos rabinos. Porém, Yehezkel, Ezequiel, fala do templo na era messiânica e ele narra diversos sacrifícios de animais. Então, como resolver essa suposta contradição? Vejam só, existem vários textos de Yehezkel, Ezequiel sobre sacrifícios, mas eu vou destacar apenas um, mas são vários. Por exemplo, Yehezkel, Ezequiel, capítulo 44, verso 15, está escrito: mas os sacerdotes levitas, os filhos de Tzadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz Adonai Elohim. Então nesse texto está dizendo que os filhos de Tzadok, porque os filhos de Tzadok eles são de uma linhagem sacerdotal, porque Tzadok é Hakohen, o sacerdote Tzadok ele foi o sumo sacerdote na época do rei Davi. E também na época do rei Shlomo, do rei Salomão. E os seus descendentes
vão exercer no templo na era messiânica uma função especial, e aqui esse texto afirma que eles oferecerão gordura e sangue, ou seja, sacrifício de animais. Então esse texto diz que vai haver sacrifício de animais. Porém, você vê um outro texto, Yeshayahu, Isaías, capítulo 25, verso 8, ao falar sobre a era messiânica, diz Yeshayahu, Isaías: tragará a morte para sempre, tragará a morte para sempre, e assim enxugará Adonai Elohim as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque Adonai falou. Então vejam só, há uma suposta contradição entre Yehezkel, Ezequiel e Yeshayahu, Isaías. Porque Ezequiel fala da gordura e do sangue, ou seja, existirão sacrifícios de animais. Porém, Isaías, nesse texto, ele fala que a morte será tragada para sempre, que é o que os rabinos dizem, que a morte será aniquilada, não existirá morte. Se não existirá morte, então não existirão os sacrifícios de animais. Então nós estamos aqui em uma aparente contradição de pesuquim, de versos das Escrituras. Ezequiel fala da morte em relação ao sacrifício de animais, e Isaías fala que não haverá morte. Então, haverá morte ou não haverá morte? Como nós vamos resolver esta questão? Primeiramente, eu gostaria de salientar que o livro de Yehezkel, de Ezequiel, ele possui algumas coisas muito interessantes, porque muitos rabinos ficam perplexos porque o sistema sacrificial de Yehezkel, de Ezequiel, o seu sistema sacrificial é diferente do sistema sacrificial narrado na Torá. Isso causa uma grande perplexidade e comoção entre os rabinos, porque existe um dogma do judaísmo que a Torá é eterna e que ela não pode ser alterada. Se a Torá não pode ser alterada, o sistema sacrificial tem que permanecer o mesmo. Porém, Yehezkel, Ezequiel, ele dá um sistema bem diferente. Um sistema que colide, que entra em choque em relação à Torá. Então, será que Yehezkel, Ezequiel, será que ele errou? Será que ele não profetizou corretamente? Ora, nós veremos que Ezequiel, ele profetizou a verdade. Ele foi um verdadeiro profeta, porém nós temos que entender porque há mistérios no texto de Ezequiel que nós vamos ver. Um texto que causa perplexidade entre os rabinos, por exemplo, é o texto de Ezequiel 44, 17, que ele diz assim: e será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, usarão vestes de linho, não se porá lã sobre elas, quando servirem nas portas do átrio interior dentro do templo. Então ele está falando que os sacerdotes, os Kohanim, eles usarão vestes de linho, mas está escrito, não se porá lã. E isso entra em contradição com a halachá judaica, por quê? Porque na Torá o Eterno proibiu shatnez, que é a mistura de linho com lã. O cidadão comum não podia usar linho com lã, por quê? Porque somente os coninhos sacerdotes, eles podiam sim usar lã com linho. Isso era uma exclusividade deles. Então, já que isso era um vestuário deles, o Bigdei Kohanim, as vestes sacerdotais, eles podiam usar lã com linho, mas o israelita comum, ele não podia. E a halachá fala que o avinet, o cinto do sacerdote, era feito de lã com linho. Mas aqui Ezequiel, então isso é Torá. Só que aqui Ezequiel fala que não haverá lã para se colocar na roupa. Não será possível botar lã, não se porá lã. Então vejam, pela Torá e a halachá, o avinet, o cinto do cohen, do sacerdote, tem lã com linho. E aqui Ezequiel fala que não terá a lã. Então, aparentemente, é uma contradição.
Eu estou colocando essas diversas contradições de Ezequiel com Isaías, essa que eu acabei de falar da lã e do linho, mas para demonstrar que o livro de Ezequiel ele possui muitos mistérios que precisam ser decodificados. Então vejam só, como interpretar o livro de Ezequiel? Muitos rabinos atestam que não é possível interpretar literalmente o livro de Yehezkel, de Ezequiel. Você não pode fazer uma interpretação literal. Por quê? Porque o livro tem várias passagens sobre a era messiânica. E na era messiânica haverá uma elevação espiritual fortíssima. E já que é uma elevação espiritual, o texto de Ezequiel, hoje, no Olam Hazé, ele está além de nossa compreensão. Então, repito, o texto de Ezequiel ele foi escrito para ser cumprido na era messiânica, em que haverá um alto grau de espiritualidade, de elevação espiritual, mas nós não podemos entendê-lo literalmente. Se nós entendemos literalmente, nós vamos errar. É um livro que transcende o nível pshat, transcende o nível literal, está acima da compreensão. O próprio Rashi, que ele sempre é muito literalista nas suas interpretações, ele mesmo atesta no início dos seus comentários que ele trabalha com o nível pshat, com o nível literal. O próprio Rashi confessou que muitas passagens de Yehezkel, de Ezequiel, não podem ser interpretadas literalmente. Então, nós vemos aí mais um autor dizendo que eu tenho que ir além da interpretação literal. Eu estou citando fontes rabínicas para depois voltar à suposta contradição de Ezequiel com Isaías, mas eu estou só falando algumas coisas para ir formando um raciocínio em sua mente para voltarmos à questão inicial desse estudo, a suposta contradição de Ezequiel e de Isaías e a questão do sacrifício na era messiânica. O Maharal de Praga, ele diz o seguinte: o grande rabino Yehuda Loev, o Maharal de Praga, eu pude estar na sinagoga dele na República Tcheca, uma sinagoga belíssima. Maharal de Praga, ele diz o seguinte, que as coisas deste mundo, elas podem ser interpretadas literalmente. Porém, as verdades espirituais da era messiânica merecem ser interpretadas de forma alegórica, de forma além do nível pshat, além do nível literal. E é por isso que muitos rabinos falam que o livro de Ezequiel ele está falando da era messiânica, então existem mistérios que serão revelados, e vários rabinos dizem que Eliyahu Hanavi, o profeta Elias, ele virá para revelar os mistérios, para nos explicar os segredos do livro de Yehezkel, de Ezequiel. Então isso é interessante. Há muitos rabinos, há muitas fontes da tradição rabínica dizendo que na era messiânica Eliyahu Hanavi ele vai aparecer e ele vai nos explicar, ele vai nos ensinar coisas do livro de Ezequiel que estavam ocultas. Por exemplo, no Talmud, em Menachot 45a, o rabino Yohanan ele fica surpreso e perplexo, pois os sacrifícios do livro de Ezequiel são diferentes dos sacrifícios da Torá. E daí ele diz o seguinte, olha, essas discrepâncias, elas serão explicadas por Eliyahu Hanavi, pelo profeta Elias. Vejam só, por todos esses argumentos que eu usei, no sentido de que o livro de Ezequiel ele merece ser interpretado além do sentido literal, além do pshat, ou seja, temos que fazer uma interpretação alegórica, como sugeriu o próprio Maharal de Praga. Com base em tudo isso, eu posso entender que o texto de Yehezkel, Ezequiel 44, verso 15, que fala dos sacrifícios, esse e outros textos,
Os textos de Ezequiel que falam sobre sacrifícios de animais, eles não podem ser interpretados literalmente. Eles devem ser interpretados de forma alegórica. Então, vejam só, aí volta o que eu falei na parte 1 e na parte 2 desse estudo e nos vídeos anteriores. Repito, na era messiânica não existirão sacrifícios de animais. O único corban será minhá, uma oferta de azeite e farinha, como ensinou o Rabino Yitzhak Kook. E se alguém me perguntar, ué, mas os sacrifícios de animais previstos por Ezequiel? Repito, esses sacrifícios de Ezequiel, eles não são literais. Nós temos que interpretá-los de forma alegórica, como sugeriu Maharaj de Praga, como o próprio Rashi disse que algumas coisas de Ezequiel eu tenho que ir além do nível Pshat, como dizem vários rabinos, como eu citei o Menachot 45a do Talmud, que ele, o Hanavi, virá para explicar essas discrepâncias. Então, já que eu posso interpretar Ezequiel de uma forma alegórica, os sacrifícios de animais não existirão. Todas as referências de Ezequiel sobre os sacrifícios de animais, isso daí não é o sacrifício em si, há uma alegoria por trás. E o que significam esses sacrifícios? O que significa, por exemplo, Ezequiel 44:15? Eu posso pegar uma passagem de Ramban, de Moshe ben Nachman, conhecido como Nachmanides, ou simplesmente Ramban. Ramban, quando ele comenta a ideia do sacrifício e a ideia do sangue e da gordura na Torá, ele afirma que o sangue, ao comentar a Torá, o Ramban diz que o sangue representa a vida e a gordura representa a energia vital. Repetindo, o sangue tem um sentido simbólico de vida, porque a própria Torá diz que a vida da alma está no sangue. E a gordura, o que é a gordura? Diz ele, simboliza energia vital. Por quê? Porque a gordura é uma fonte de energia. Até a nossa gordura aqui, ela contém energia. Então eu posso fazer uma releitura de Ezequiel capítulo 44, verso 15. Eu vou fazer essa releitura que se aplica não só a esse passuk, a esse verso, mas se aplica a todo o sistema sacrificial de Ezequiel. Eu vou analisar esse texto, mas o raciocínio que eu estou tecendo se aplica a todo o livro de Ezequiel em relação aos sacrifícios na era messiânica, que não são sacrifícios de animais. Eu não posso interpretar de forma literal, mas sim de forma alegórica. Então eu vou ler Ezequiel 44, verso 15. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Tzadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem gordura. Que gordura é essa? Não é uma gordura literal. Essa gordura significa energia vital. Ou seja, os sacerdotes, eles servirão ao Eterno com gordura, entre aspas, ou seja, com toda a energia vital deles, ou seja, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força. Ou seja, eles serão, o que a Brit Hadashah fala, de servir ao Eterno como um sacrifício vivo. Você serve ao Eterno com toda a sua gordura, ou seja, com todo o seu ser, com toda a sua energia, com toda a sua vitalidade, todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Então, isso que a gordura simboliza. E eles servirão também com o sangue. E aqui eu repito que o sangue significa a vida. Então, os coanim, os sacerdotes, eles ofertarão as suas próprias vidas ao Eterno, ou seja, o serviço divino será feito com bastante intensidade. Uma passagem do Talmud em Berachot 17a é muito interessante, que após a destruição do templo, nós sabemos que não
há mais sacrifício de animais, até porque o templo foi destruído. Mas há uma passagem interessante que o Rabino Sheshet, no dia de Yom Kippur, ele disse o seguinte, que no dia de Yom Kippur, que nós jejuamos, ele afirma que ele oferecia o seu próprio sangue e a sua própria gordura como sacrifício no lugar do sacrifício de animais. Eu vou ler aqui a passagem e explicar. Talmud Berachot 17a. Soberano do universo, está revelado diante de ti que, na época em que o templo estava de pé, a pessoa que pecou poderia oferecer sacrifício. E ele poderia oferecer, a partir disto, somente sua gordura e seu sangue, e isto fazia expiação por ele. E agora o quê? E agora que o templo não está mais de pé, eu tenho me comprometido com o jejum e com a minha própria gordura e o meu sangue tem diminuído. Então, eu tenho me comprometido com a minha própria gordura e o meu sangue, que eles têm diminuído. Que seja da tua vontade que minha gordura e o meu sangue, que estão diminuindo, sejam considerados como se eu os oferecessem diante de ti sobre o altar, e que tu possas me mostrar favor. O que o Rabino Sheshet está dizendo aqui é o seguinte: em Yom Kippur nós jejuamos. Quando nós jejuamos, nós afligimos o nosso corpo. Então ele diz que a nossa gordura no corpo diminui, a nossa quantidade de sangue também diminui por conta do jejum. E ele diz, já que não há templo, quando eu jejuo e a minha gordura corporal diminui e o meu sangue diminui, eu estou oferecendo a ti, Hashem, o meu sangue e a minha gordura. Então, eu posso pegar essa passagem e interpretá-la também, essa mesma ideia, na era messiânica. Na era messiânica, nós vamos oferecer o nosso sangue e a nossa gordura ao Eterno. O que significa oferecer o sangue e oferecer a gordura? Ramban Moshe Ben Nachman ensinou, e eu repito, falei e repito mais uma vez, que o sangue significa a energia vital. Desculpem, o sangue significa a vida e a gordura significa a energia vital. Ou seja, nós vamos oferecer ao Eterno todo o nosso ser. Nós iremos servi-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. E isso, gente, você não tem que esperar chegar à era messiânica, não. Você tem o dever de fazer isso hoje. Sirva ao Eterno com intensidade. Cumpra as mitzvot com extrema alegria, com entusiasmo. É o que a Hassidut ensina, Hitlahavut, é entusiasmo na hora de cumprir a Torá, na hora de cumprir Shabat, de guardar Moedim, de guardar as festas do Eterno, de fazer Talmud Torá, de estudar a Torá. Nós temos que fazer tudo isso com muita energia, com disposição. Ânimo, ânimo, ânimo! Desperta, ó tu que dormes! Você tem que ter alegria, tem que ter entusiasmo. Estude a Torá muito. Pare de ver novela, televisão, ler jornal, coisas mundanas. Leia a Torá, estude a Brit Hadashah, faça cânticos de adoração ao Eterno. Tenha períodos de oração, gente. Muitas pessoas estão negligenciando os períodos de oração. Você tem que orar de manhã, de tarde, de noite. Fazer o Shacharit, Minha e Arvit. Você tem que orar todos os dias, 3 vezes ao dia, no mínimo. Orações intensas perante o Eterno, buscando a presença divina para te iluminar. Muitas pessoas estão com frieza espiritual porque deixaram de estudar as Escrituras, deixaram a oração, não estão jejuando. O Didaré,
o pessoal chama de didaquê, mas em grego se chama didarrê, que é a doutrina dos emissários de Yeshua. É um livro com doutrinas dos emissários de Yeshua do primeiro século. Afirma o didarrê que os discípulos de Yeshua jejuavam 2 vezes por semana. Jejuavam às quartas e às sextas-feiras. Ou seja, você jejua 24 horas no período da quarta e 24 horas de quinta para sexta até o Shabat, e daí você faz a refeição no Shabat só. 2 períodos, ou seja, 24 horas de jejum, de terça para quarta, a noite de terça para a noite de quarta, e a noite de quinta para a noite de sexta, até o irromper do Shabat. E muita gente me pergunta, Tzadok, esse jejum é bebendo água, tomando café? Não, gente! O jejum, de acordo com as escrituras, é um jejum total, sem comida, sem bebida. Eu, particularmente, estou adotando essa prática de jejuar 2 vezes por semana, 24 horas de terça para quarta e 24 horas de quinta para sexta até o irromper do Shabat, e fico orando, buscando o Eterno, e isso tem me dado uma fortaleza espiritual muito vibrante. A luz de Hashem tem brilhado muito em mim, e eu quero mais e mais, quero continuar buscando o Eterno. Busque também o Eterno, conforme eu falei. Na era messiânica não existirão sacrifício de animais. Se for erguido o terceiro templo pela mão do homem, e isso está prestes a acontecer, não sei quando, mas isso vai acontecer para se cumprir 2 Tessalonicenses capítulo 2. Esse templo humano que oferecerá sacrifício de animais, ele será ilegítimo, ilegal, e aí se manifestará o anti-Mashiach, o anticristo. Você tem que se consagrar ao Eterno, pois o anticristo vai enganar muita gente. Pô, eu estou nesse período, nesse período de jejum, de oração, de busca do Eterno, porque o espírito do engano já está no mundo há muito tempo e muitas pessoas estão sendo enganadas. Se você não se fortalecer, você vai cair, como diz a Mikra, a escritura, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então busca o Eterno com intensidade, pois a operação do erro, do engano já está no mundo há muito tempo e você tem que se preparar, pois quando o anticristo se manifestar, se você não estiver ligado ao Eterno, Devekut, uma ligação profunda ao Eterno, você vai terminar sendo enganado, cegado pelo príncipe desse século, pelo pai da mentira. Que o Eterno te fortaleça, que o Eterno te abençoe e te guarde. Chame Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, o Messias. Amém.